Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias bem provocadoras do livro A Dieta da Mente, do Dr. David Perlmutter. É uma daquelas obras que chegam para balançar o que a gente pensava que era verdade absoluta sobre comida e a saúde do cérebro. E o livro já começa com uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça. E se os grãos que a gente sempre ouviu que são saudáveis, à base de tantas dietas, estivessem, na verdade, prejudicando o nosso cérebro em silêncio? O subtítulo do livro já diz tudo, né? Ele não faz rodeios. A premissa é controversa mesmo. Os alimentos que são a base da nossa alimentação seriam o problema. É uma afirmação bem forte que dá o tom de todo o argumento que vem pela frente. Ok, vamos entender isso melhor. A primeira grande ideia do livro é que existe um conflito gigantesco entre os nossos genes, que foram moldados lá na era paleolítica, e a nossa dieta de hoje, que é super baseada em grãos. A lógica do autor é a seguinte: geneticamente, a gente é quase igual aos nossos ancestrais caçadores-coletores. O nosso corpo simplesmente não teve tempo, a gente está falando de mais de 40 mil anos, para se adaptar a uma dieta que veio com a agricultura, cheia de carboidratos. Fomos programados para consumir bastante gordura e poucos carboidratos, mas hoje em dia a gente faz exatamente o contrário. Mas como é que esse estrago acontece? Bom, o ponto seguinte explora o mecanismo por trás disso, que o autor chama de um fogo no cérebro. É aqui que ele mostra a conexão surpreendente entre açúcar e a degeneração dos neurônios. Então, a palavra-chave aqui é inflamação. O autor explica que ela não é ruim por natureza. Pelo contrário, é a resposta normal do corpo a uma lesão. O problema é quando essa inflamação se torna crônica. É essa chama silenciosa, que seria alimentada por dietas ricas em carboidratos, que é apontada como a raiz de um monte de doenças degenerativas. E o autor traz um dado para sustentar isso que é bem alarmante. Ele mostra que as taxas de diabetes nos Estados Unidos dobraram entre 1997 e 2007. E o que aconteceu antes disso? Justamente a época em que as diretrizes nutricionais passaram a recomendar uma dieta com 60 a 70% de carboidratos. Coincidência? Ele acha que não. E essa conexão é tão, mas tão forte, na visão do autor, que o Alzheimer poderia até ser chamado de diabetes tipo 3. É uma metáfora, claro, mas uma metáfora bem poderosa para ligar diretamente o descontrole do açúcar no sangue com a degeneração do nosso cérebro. Essa charge aqui, tirada do livro, resume tudo de um jeito cômico, mas bem afiado, né? É uma crítica direta às orientações nutricionais do passado, sugerindo que talvez os conselhos que a gente seguiu por décadas não tenham nos levado para o melhor caminho. Agora a gente entra numa das partes mais polêmicas do livro. A proposta aqui é bem radical: repensar completamente o papel da gordura e principalmente do colesterol na saúde do cérebro. E para começar essa discussão, um dado que é fundamental. Mais de 2/3 do peso seco do nosso cérebro são gordura. É isso mesmo. O órgão que a gente tanto quer proteger é feito em sua maior parte do nutriente que muita gente aprendeu a ter medo. A partir daí, o livro tenta desconstruir o mito do colesterol, batendo de frente com décadas de recomendações. A tese é que ele não é o vilão, mas sim um combustível vital para os neurônios. E o famoso LDL, o colesterol ruim, seria, na verdade, o transportador essencial desse combustível. O autor chega a citar estudos que associam o colesterol mais alto a um melhor desempenho cognitivo. E tudo isso leva a gente a uma mensagem de empoderamento. A obra defende que ninguém é refém da própria genética. A gente pode sim assumir o controle do nosso destino genético através das nossas escolhas, especialmente o que a gente come. O conceito por trás disso é a epigenética. Pensando de um jeito simples, é como se o nosso estilo de vida, dieta, exercício, sono, funcionasse como um controle remoto para o nosso DNA. Ele decide quais genes vão ser ligados ou desligados. Ou seja, o nosso destino não está totalmente escrito em pedra. E tem mais, a neurogênese. Sabe aquela ideia antiga de que a gente nasce com um número fixo de neurônios e só vai perdendo? Pois é, caiu por terra. A ciência já mostrou que a gente pode sim criar novas células cerebrais, e o nosso estilo de vida tem um papel gigante nisso. E aqui a conexão fica bem clara. Uma dieta com poucos carboidratos, rica em gorduras e com jejum intermitente pode aumentar os níveis de uma proteína-chave, o BDNF. Pensa nessa proteína como se fosse um fertilizante para o cérebro, super importante para criar e proteger os neurônios. Tá bom, mas como colocar tudo isso em prática?
A parte final do livro traz um protocolo, um plano de ação mesmo, para quem quer aplicar essas ideias e buscar uma mente mais saudável. O protocolo é bem direto, dividido em passos. Começa com a eliminação de glúten e carboidratos processados. Depois, a adução de gorduras saudáveis. Aí inclui a prática do jejum intermitente, exercício aeróbico regular e, algo que é crucial, focar na qualidade do sono. E para complementar, o autor ainda lista alguns suplementos-chave para ajudar na saúde cerebral. DHA, que é uma gordura estrutural, probióticos para cuidar do intestino, vitamina D, cúrcuma pelo poder anti-inflamatório e óleo de coco, como uma fonte de energia alternativa para o cérebro. Tem uma citação do autor que resume bem a filosofia do livro. Para muitos, a saúde pode não ser a coisa mais importante da vida, mas sem ela, nada mais importa. É uma reflexão e tanto, né? No final, a grande mensagem que fica é essa: a de que o destino do cérebro não é uma sentença genética, mas sim uma consequência das escolhas que a gente faz todos os dias no nosso prato. A pergunta que o livro deixa no ar é essa: diante disso, o que a gente vai escolher?